Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, o que motivou o ministro Alexandre de Moraes a determinar a busca e apreensão e bloqueio de contas de empresários que apoiam Jair Bolsonaro. O que o ministro investiga nesse processo ao determinar a quebra de sigilo bancário desses empresários? Não foi apenas a troca de mensagens que foi capturada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas houve também determinação de bloqueio de contas e quebra de sigilo bancário. A Polícia Federal promoveu essas buscas no inquérito que investiga atos antidemocráticos no início da semana. E essas mensagens trocadas pelos empresários num grupo de WhatsApp foi vazada pelo jornalista Guilherme Amado, que publicou essas mensagens e depois, inclusive, a íntegra das mensagens trocadas nesse grupo foi revelada, mostrando o apoio desses empresários ao presidente Jair Bolsonaro. Mas existe ali alguma coisa que justificasse busca e apreensão e essas medidas mais severas? E por que o ministro Alexandre de Moraes escolheu algum dos alvos se o grupo era tão grande e outras pessoas também falavam em favor do presidente e faziam críticas às instituições? Essa suspeita de apoio a atos antidemocráticos estaria só baseada na troca de mensagens? Ou a minha aposta, pelo menos, o ministro teria levado em consideração, obviamente, todo o que já foi investigado nesses inquéritos contra atos antidemocráticos e de fake news para determinar a busca e apreensão desses celulares e o bloqueio de contas. De qualquer modo, fica claro que o ministro Alexandre de Moraes está investigando o financiamento desses atos antidemocráticos, inclusive o eventual financiamento de atos no dia 7 de setembro, e, de quebra, já esbarrou em algumas outras coisas que podem ser sensíveis, como troca de mensagens desses empresários com outras autoridades, como o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o candidato a vice na chapa de Bolsonaro, Braga Neto. Para comentar isso e fazermos as nossas especulações aqui também, o time completo do Sem Precedentes, Diego Werneck do INSPER, Tomás Pereira da FGV Direito Rio e Juliana Cesário Alvim da UFMG. Diego, eu faço aqui o spoiler, ou melhor dizendo, a inconfidência aqui para os nossos ouvintes, que antes de nós começarmos a gravar, a gente estava discutindo se existe hoje majoritariamente um apoio a essas medidas adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes ou uma crítica, uma desconfiança, uma percepção de que possa ter havido um exagero a determinar busca e apreensão por uma suposta, e mais tarde a gente explica isso, né, uma suposição de que ele teria se baseado apenas em troca de mensagens. Você acha, e a gente estava aqui 2-2, né? Nós dois dizendo que há uma crítica maior à conduta do ministro Alexandre de Moraes, e Tomás e Juliana ainda achando que existe uma dúvida, que ainda temos alguns neutros e um certo suporte a essa decisão do ministro Alexandre. O que você especula, Diego? E o que você projeta? E também um pouco queria que você explorasse isso, né? Essa dúvida, ela é benéfica? Ela é boa para o Supremo? Essa desconfiança não traz alguns problemas? Felipe, essa dúvida é diferente de outras medidas polêmicas que o ministro Alexandre de Moraes tomou na condução desse inquérito, como, por exemplo, em julho de 2020, quando houve a determinação da suspensão de perfis em redes sociais de várias pessoas investigadas no inquérito, e ali a dúvida era jurídica, né? A controvérsia, talvez seja a melhor palavra, com o que ele indicou ali, justificaria suspender aquelas contas? Na época, eu e uma colega, Clara Keller, escrevemos dizendo que achávamos que era insuficiente a justificativa, que em tese seria possível, quem sabe, mas com o que estava na decisão, era insuficiente para justificar aquelas medidas restritivas tomadas. A dúvida agora é bem mais complicada, é uma natureza diferente, que nós não sabemos qual foi a justificativa, né? Então, é muito difícil você especular o que poderia ter acontecido no conjunto dessas investigações que seria capaz de justificar, em uma decisão que ninguém viu ainda, a adoção dessas medidas restritivas. E as medidas são bastante graves, né?
Não é simplesmente deixa eu ver aí o que está nesse seu celular. Bloqueio das contas bancárias, bloqueio de contas em redes sociais, né, o que normalmente está associado à necessidade, à crença de que é necessário impedir algum tipo de comunicação, de organização, de disseminação de informações, que pode dar a entender que não é o fato de que eles disseram ali no grupo que apoiaria um golpe, sei lá, né? Depois todo mundo nega que falou exatamente isso, mas vamos assumir que essa é a interpretação. Preferiríamos um golpe ao presidente ser o Lula, né? A questão ali parece ser algo que está ocorrendo com aquelas pessoas para além do que está no grupo. Isso é o que dá para supor, seria o tipo de coisa que poderia, quem sabe, justificar essas medidas. Agora, a gente não sabe, de fato. Esse é o problema com uma decisão sigilosa, né, desse tipo. É um voto de confiança que é muito desconfortável. É um voto de confiança de que um dia essa decisão virá e aí as pessoas vão olhar para trás e falar, então não pôde divulgar naquele momento porque ia atrapalhar as investigações, ia atrapalhar as medidas que têm que ser tomadas, mas agora que a gente viu, sim, agora a gente pode dizer se a gente concorda ou se discorda. O problema é que o ciclo, aí, Felipe, vou cometer esse erro terrível de falar de jornalismo na sua frente, assim, peço perdão antecipadamente, mas tem esse ciclo diário, né, que é preciso dizer algo sobre o que aconteceu, e aí acho que as pessoas, ao terem que dizer algo sobre o que aconteceu, a minha leitura, a gente estava conversando aqui, foi de criticar, de dizer, olha, provavelmente é só isso, né? Depois isso apareceu na imprensa, né? Uma matéria dizendo que teria sido só com base nas mensagens do grupo de Zap mesmo. Acho que não consigo ver como é possível afirmar isso, né? Se você entrou na cabeça do ministro, viu uma decisão que ainda não existe. Até porque a decisão ela pode ser divulgada, né, daqui a um tempo com outras informações que podem ter surgido em outros contextos e uma decisão determinando novas medidas que considere isso, não que isso vá legitimar retroativamente a decisão que foi tomada agora, mas no contexto maior, talvez essas coisas se diluam, como muitas das coisas que o ministro Alexandre, que foram questionáveis quando foram adotadas, em algum momento, né, a avaliação geral global foi mais positiva pelo conjunto da obra, digamos assim. Então, deixa eu resumir, que eu já falei bastante aqui e quero ouvir a Juliana e o Tomás. Eu acho que o ministro Alexandre está pedindo um tremendo voto de confiança, que é muito desconfortável, e deve ser desconfortável, né? Como é que você diz que uma medida restritiva desse conjunto de medidas desse porte que está sendo tomada é justificado ou não? A gente nem sabe. Então, é um sigilo que confia em mim que isso vai ser justificado um dia. Isso, né, deveria ser excepcionalíssimo. A gente deveria ver essa justificativa o quanto antes. É muito difícil você ficar na situação de acreditar que há boas razões para não divulgar quais são as razões. Né? Dá para ficar assim 1 dia, 2 dias, 3 dias, não sei quanto é possível manter essa situação. Mas eu acho que a tendência foi uma reação negativa, uma tendência a correr para tentar avaliar o que estava acontecendo apenas com base no que era público, que eu acho que, evidentemente, não pode ser o que justifica, né? Não tem como imaginar que foi tomado só com base naquelas mensagens. O que me parece, Diego, se já existem investigações em curso, obviamente o ministro Alexandre leva em consideração tudo que já foi identificado nessas outras apurações. Inclusive, alguns desses alvos de agora já estavam sendo investigados. Então, muito provavelmente, ele leva em consideração essa suspeita de que determinado empresário estava financiando atos, ou, inclusive, já disseram, financiando outros tipos de grupos, etc., para tomar essa sua decisão. Então, não me parece factível pensar que ele se baseia apenas numa troca de mensagens de WhatsApp, uma troca de mensagens extravagante, com algumas mensagens esquisitas, mas, enfim, dali a gente não tira nenhum crime, para justificar essa medida. Acho que tem um histórico de investigação que dá a ele uma base para fazer esse pedido. Novamente, como você disse, né, é ruim ficar nessa dúvida, é ruim para o momento, porque alimenta essa crítica de que ele estaria sendo
talvez exagerado e perseguindo um dos lados apenas. Lembrando que ele é presidente do TSE, ele está investigando empresários que dão suporte ao Bolsonaro. Então, essa dúvida permanecer no ar neste momento não me parece boa. Você queria acrescentar uma coisa, né, Diego? Muito, muito rapidamente, que depois da divulgação das mensagens, houve um pedido de medidas restritivas, incluindo essas que foram tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, feito por uma coalizão de entidades de sociedade civil, do campo do direito, inclusive, junto ao ministro Alexandre de Moraes, né? Segundo, eu estou vendo aqui uma reportagem do Congresso em Foco, citando, entre as instituições que fizeram esse pedido, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Associação de Juízes para a Democracia, Comissão de Justiça e Paz de Brasília, enfim, outras associações que pediram imediatamente no dia seguinte a adoção de medidas restritivas e uma notícia crime, né, que elas apresentaram ao ministro com esse tipo de pedido. Então, e o pedido foi feito pela Polícia Federal depois, o pedido que foi eventualmente autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Só para chamar atenção, porque é claro que parece bobo dizer isso, né, mas não é também que o ministro Alexandre de Moraes acordou um dia e falou, vou sozinho de ofício adotar, né, essas medidas. Exatamente. Evidentemente, é possível pedir coisas que estão erradas, não é o ponto. O fato de ter sido pedido não torna certo. O fato de ter sido pedido é o mínimo. É que em outros momentos do inquérito às fake news, como nem esse mínimo aconteceu em alguns casos, essa é uma crítica que é importante dizer que não se aplica a esse caso, enquanto que possa ser controvertido de outras maneiras. E uma outra coisa muito rápida, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque qualquer que seja o motivo dele não estar divulgando, não parece ser porque ele considera que ela é frágil, porque em outros momentos já foram divulgadas decisões com justificativa que muitas pessoas, inclusive, consideraram frágeis, né? Um parágrafo para justificar medidas super restritivas. Então, por que nesse caso, né, não é medo de ser criticado? A Cruzoé, por exemplo, era com base numa matéria, uma justificativa totalmente insuficiente. Então, não parece ser esse o problema. Fica a pergunta, por que não divulgar? Juliana, você, que especulação você faz e como é que a gente analisa essa dúvida? Porque essa dúvida latente, ela pode colocar em dúvida a legitimidade do processo e legitimidade, inclusive, da atuação do ministro Alexandre. Olá, Recondo, Tomás, Diego, muito bom estar de volta. Eu concordo com o Diego que está sendo dado um enorme voto de confiança ao ministro Alexandre de Moraes e já não é de hoje, né? Acho que isso a gente concorda. Eu acho que um pouco da divergência na avaliação que a gente estava tendo antes aqui da gente começar a gravar é um pouco se ele foi mais criticado ou mais apoiado por essa nova decisão, né? Por essa nova medida. E acho que a minha impressão, e a do Tomás, e claro, o Tomás vai poder falar melhor sobre isso, é de que existe ainda muito apoio às medidas do ministro Alexandre de Moraes, mesmo da forma que está sendo feita, né? Eventualmente vai ter uma crítica ao procedimento, mas uma crítica muito sutil se a gente considerar que as medidas que estão sendo adotadas, ou a maneira por meio da qual essas medidas estão sendo adotadas, é muito excepcional, né? A forma de condução desses inquéritos pelo ministro Alexandre de Moraes, ela é uma exceção permanente que já está aí há bastante tempo, né? Seja com relação ao conteúdo das medidas, que são medidas graves, mas a forma. Então, a questão do sigilo, a falta de justificativa suficiente. Mesmo assim, a impressão que eu tenho é que isso ainda está sendo apoiado, apesar de eventuais e pontuais críticas, em razão desse argumento maior, que é em favor da democracia. O momento justificaria isso. Mas, claro, acho que a gente tem que ser muito, muito, muito cautelosos com essa questão, né? As exceções, elas são criadas, em geral, com esses argumentos, né? Argumentos de excepcionalidade, de gravidade da situação. Não é que não seja o caso, mas acho que as coisas não precisam andar juntas, né? As medidas excepcionais, elas podem surgir desde que sejam justificadas. Eu acho que aqui é o principal incômodo dessas decisões, né? Eventualmente, o mérito poderia ser justificado numa situação de ameaça à democracia, que a gente está vendo isso acontecer, mas é preciso uma justificativa, um detalhamento, para a gente compreender de por que essa situação é excepcional, né? A gente falava aqui um pouco antes de começar a gravar que a gente teve uma experiência muito recente
né, com voto de confiança excessivo num membro do judiciário. Estou lembrando aqui, né, de toda a trajetória aí do ex-ministro e ex-magistrado Sérgio Moro, né? Uma confiança de que, olha, os meios não importam tanto, porque a finalidade é extremamente relevante e é excepcional e combate à corrupção, etc. Então, essa história tão recente, acho que ela nos ensina, né? E os abusos todos que foram cometidos e reconhecidos, inclusive pelo Supremo, nos ensina que a gente não pode, né, entregar tudo para um magistrado sob o argumento de que os fins justificam os meios, mesmo em situações de tanta gravidade, né? Então, acho que o que gera incômodo é isso, mas numa avaliação mais descritiva, eu tenho a impressão de que isso não tem sido suficiente para afastar o apoio ao ministro de Alexandre de Moraes em geral e as suas medidas, né? Eu acho que existe essa percepção de que nesse momento é muito difícil ser Alexandre de Moraes e que Alexandre de Moraes está desempenhando uma função que é muito importante, que justificaria excepcionalidades que em outras circunstâncias não seriam justificadas. Então, só frisaria de que essas coisas não necessariamente vêm juntas, né? Uma medida excepcional, ela pode ser tomada, mas a partir de justificativas excepcionais, e o problema nesse caso é que a gente não está vendo esse procedimento que nos ajudasse a balizar uma medida desse tipo. E até para balizar, né, Juliana, o comportamento das outras pessoas, né? A gente vê de quem faz a crítica a percepção de que você não pode expor mais as suas opiniões livremente, por mais extravagantes que possam ser, etc., mas não podem mais expor suas opiniões livremente nos grupos de WhatsApp, porque tem receio do que pode acontecer, etc. Claro que tem um certo exagero nessa percepção, né? Mas esse medo, essa imagem, também não faz bem para esse ambiente. Tomás, e você? O que você... Você estava discordando de mim e do Diego aqui antes da gente começar, né? Dessa percepção de que haveria uma crítica maior ao ministro Alexandre do que, por enquanto, um voto de confiança, uma certa dúvida neutra, né? Eu acho, enfim, eu concordo com a Juliana e eu ainda sinto que claro que a gente está falando de algo que tem nuance, que tem, digamos, que está numa zona cinzenta, assim, né? Não é que não está recebendo algum tipo de crítica. Mas o que me chama a atenção na crítica é o voto de confiança. Eu acho que ainda existe um voto de confiança, um cuidado, uma preocupação, um pé atrás em se dizer não se sabe, tal, que tem a ver com o que você estava falando antes. Eu acho que é importante a gente recuperar isso também, né? Então, como o Recondo começou falando, tanto nesses dois inquéritos, né, seja de fake news, seja de atos antidemocráticos, a gente sabe que são inquéritos que estão correndo há muito tempo, que envolvem diversos atos diferentes, pessoas diferentes. A gente já viu outras coisas acontecendo, pessoas sendo presas, né? E uma coisa, inclusive, né, que tem nesses inquéritos, a maneira como a gente tem falado e analisado ele, é que teria, né, 3 núcleos, né? O núcleo operacional, digamos assim, o núcleo político, que seriam provavelmente os políticos, onde a gente viu, inclusive, alguns confrontos, porque é exatamente aí que tem as prerrogativas e tem alguns, né, deputado que tem prerrogativas específicas, né, seja em relação a ser preso, seja em relação às suas garantias de poder falar, a sua liberdade de expressão ser, digamos, majorada constitucionalmente, coisas desse tipo. Então você tem esse, e você tem o núcleo de financiamento, que é algo sobre o qual acho que faz anos, né, faz pelo menos, eu diria que vai fazer pelo menos quase, né, vai fazer 4 anos que está todo mundo querendo entender, né, desde a eleição anterior, inclusive, no mínimo, como que funcionam essas redes de financiamento. A gente tem reportagens longas sobre isso, a gente tem notícia, e a gente imagina que seja isso que esteja sendo investigado pelo Alexandre de Moraes nessas medidas, né? Quando ele está falando de empresários, a gente sabe, inclusive por coisas que já foram noticiadas sobre alguns desses elementos, dessas pessoas, que eles estariam sendo investigados por financiarem, né? Seja a questão dessas redes de fake news, seja a questão de atos democráticos propriamente ditos, né? Materiais no mundo e assim por diante. Então, e aí que tem o ponto que eu acho que é o que está todo mundo querendo saber, né? Pode ser que tenham pessoas sobre as quais existam já no inquérito diversas demonstrações de que essa pessoa esteja envolvida com esses tipos de financiamento. Essa pessoa está num grupo de WhatsApp com outros empresários.
como que dá o pulo de uma coisa para outra, né? Imaginando, esse empresário pode estar em diversos grupos de WhatsApp, né? Da família dele, de coisa, ele está num grupo específico, onde que se dá o pulo em que o que é dito nesse grupo, ou o que é feito por essas pessoas, sendo averiguado por outras fontes, sinaliza que existe algo específico que mereça, né, algum tipo de medida. A gente não tem esse fato. Então é por isso que eu estou dizendo que, de maneira natural, eu acho que a gente está vendo só um certo pé atrás, mas um pé atrás, assim, por um lado, um pé atrás, por outro, na verdade, um voto de confiança, uma calma em dizer, vamos esperar, vamos ver, pode ser que a gente se surpreenda sabendo que haja fatos indicando né, quem são essas pessoas. E daí eu acho que eu voltaria, né, no que você falou, acho que a Juliana tocou, inclusive na questão do Moro, e daí volta ao problema, que é um problema de fundo com esse inquérito, que não dá para a gente negar que, por mais que a gente concorde substantivamente com a necessidade de se investigar e de se punir, eventualmente, os envolvidos que estão envolvidos, seja com essas redes de fake news, seja com os ataques antidemocráticos, tem essa peculiaridade, que eu diria que se por um lado existe um voto de confiança no Alexandre de Moraes, por ele, dada a importância da missão que ele está fazendo e a dificuldade da posição que ele está, eu diria que tem uma desconfiança salutar que deveria existir, por ele estar nessa posição quase que simultânea de ser vítima, de ser o juiz e, em certa medida, ser quase que o iniciador, né? Quase que a acusação nesses inquéritos, que tem a ver com problemas que a gente tem hoje em dia. Isso tem a ver com uma desconfiança que o Supremo tem, fundada em fatos, da atuação do Ministério Público em relação a esses mesmos temas, ou da sua inação, da sua não atuação, que fez com que o Supremo assumisse esse inquérito. Então, por trás disso tem isso. E tem, inclusive, assumido para si, né, e não simplesmente para um juiz de primeira instância ou para algum outro juiz, dado que, inclusive, várias pessoas não têm foro e assim por diante. Então, a gente tem uma peculiaridade que tem a ver com o que está acontecendo no Ministério Público, que coloca, no entanto, o Alexandre de Moraes numa posição em que preocupante, muito parecida, né, com a situação que a gente via lá do tipo do Moro ou do Deltan, que falava, não, mas eles estão embrenhados nesses fatos, nessas provas, nesses dados, nessas tabelas, e eles sabem muito mais do que a gente. Eles até podem saber várias coisas que a gente não sabe, mas uma parte do que tem que ser feito em algum momento é que eles têm que transformar isso que eles sabem em razões públicas, em demonstrações, em decisões, em petições, né, em pedidos, no caso do MP, em decisões, no caso do Judiciário, e a gente sente falta disso. Né? Lembrando, inclusive, né, que isso é tão importante, a questão de arranjo institucional, por isso que foi criada a figura do juiz de instrução, para separar, inclusive, essas duas funções, que está suspensa, inclusive, por uma decisão do ministro Fux. Isso é tão importante, isso não é importante só nesse caso, isso é importante em geral, no judiciário. Então, a gente tem, digamos, eu diria, essa confiança, por um lado, mas eu sinto essa desconfiança, que é uma desconfiança institucional. A gente tem que ter confiança, no final das contas. O problema talvez seja que a gente está numa situação em que a gente tem que ter confiança, em que a gente não pode pegar e falar, olha, não foi só o ministro Alexandre de Moraes que deu a decisão. Na verdade, teve o Ministério Público, e daí teve um outro juiz, e isso foi apresentado ao colegiado. Esse tipo de mecanismo institucional que, em geral, no processo judicial, nos dá faz com que a gente não precise de tanta confiança assim, né? Quando a gente vê que não é uma única pessoa, e sim que tem várias pessoas diferentes, com posições institucionais diferentes. É claro que nesse caso você pode dizer, o Diego fez questão com razão, enfatizou que veio um pedido de diversas entidades e tal. Só que essas entidades, várias delas, elas não sabem todas essas coisas, elas estão de fora, elas são como a gente, elas de fato, pelo que eu saiba, elas só têm a desconfiança desses atores, de alguns desses atores, e a notícia de jornal, né? Então, seria importante que a gente tivesse outros atores dentro desse processo. Eventualmente as decisões vão ser levadas, algumas delas vão ser levadas ao colegiado, imagina-se, mas mais especificamente, a gente sente talvez a ausência de um Ministério Público atuando nesse processo, um Ministério Público no qual a gente tem confiança. Não dá para a gente negar, não é aqui minha questão de pegar e falar, né, se todas as acusações são razoáveis, são fundadas ou não, mas o fato é, descritivamente hoje, existe uma desconfiança em relação ao Ministério Público na sua atuação no Supremo, né, do Aras especificamente, como PGR e do seu gabinete, em relação a alguns desses temas, e isso é algo que afeta a maneira como a sociedade civil e como a população encara esses atos, e a própria situação do Supremo, né? Se não fosse isso, eu acho que a gente poderia com uma certa cuidado dizer que se isso não acontecesse, a gente sequer teria esses inquéritos dessa maneira. O Supremo não teria assumido esses inquéritos para si, na sua origem, lá atrás,
se não tivesse isso. Uma das justificativas que foi colocada lá atrás teria sido exatamente a inação, a omissão, o fato de que eles noticiavam esses tipos de ataques e nada acontecia. Então a gente está nessa situação, é uma situação complicada para se estar. E nós temos também uma peculiaridade que a gente está nas vésperas do 7 de setembro de novo. Então também não dá para a gente ignorar que está o Brasil tentando saber e esperando para ver o que vai acontecer nesse 7 de setembro, que voltou a ser, infelizmente, uma tradição negativo. O nosso 7 de setembro ganhou nos últimos anos essa peculiaridade. Fica todo mundo esperando o 7 de setembro para saber o tamanho dos atos antidemocráticos, eventualmente, que a gente vai ver nessa data, que seria, teoricamente, comemorativa da nação, né, das nossas instituições, em algum sentido. E colocando mais um caroço aí nesse angu, Tomás, esse ponto que você levantou da falta, né, o problema da situação do Ministério Público, especificamente o PGR no Supremo, nesse processo, como o Jota revelou, né, a matéria do Felipe Recondo, há mensagens, nas mensagens que foram vazadas, há mensagens do Augusto Aras, não sabe o teor dessas mensagens, mas... Um detalhe, Diego, não é que as mensagens do Augusto Aras estivessem no grupo, é que algum desses empresários trocaria mensagens com o Augusto Aras. E isso, obviamente, aparece nessa pesca de arrastão que se faz na busca de celulares, computadores e tal, muita coisa aparece. Não necessariamente tem a ver com as investigações, etc. Mas veja como é sensível, né? O fato de haver mensagens nesse aparelho, neste minuto, nesses aparelhos ou nessas conversas, mostra como o potencial de uma operação como essa. Né? Porque, no final das contas, as pessoas começam a desconfiar. Bom, peraí, mas Augusto Aras estava conversando com uma dessas pessoas? Sim, ele é amigo de uma delas, ele mesmo admitiu. A gente não sabe ainda o teor, mas conversas do PGE, né, Procurador-Geral Eleitoral, com um apoiador, um empresário apoiador, mesmo que seja amigo, pode ter algumas coisas que sejam problemáticas. Ele diz, obviamente, o Augusto Aras, que não. Mas você pega outras mensagens, como eu disse no início, eles conversam com outras pessoas do governo. Então, veja o nível de sensibilidade dessa operação. Não, obrigado pela correção. E no caso, ainda que essas mensagens em si não tenham nada que em si seja irregular, cria uma situação difícil para alguém que está à frente, né, da PGR. Pode não ter nada de irregular e, no entanto, pode ser estranho para alguém que tem que cumprir esse papel que o Tomás estava pedindo, né? Não que o Tomás estava pedindo, que o sistema brasileiro, o sistema de justiça brasileiro exige, né? O Tomás está só reforçando algo que é exigido pela Constituição. Eu queria só chamar a atenção de uma coisa sobre a necessidade, o que justificaria, né? Acho que ouvindo a Juliana e o Tomás, fiquei pensando que a maneira como a imprensa cobre, e a gente mesmo, às vezes, né, a opinião pública em geral, quando as pessoas falam do inquérito das fake news, fala-se de necessidade dessas medidas, acho que em dois sentidos diferentes, né? Um é o sentido penal mais estrito, né? Se as medidas que o ministro Alexandre de Moraes determinou, nesse ou naquele caso, foram necessárias para o fim específico, técnico, processual, de produzir prova. Proporcionais, justificadas, etc. Exato. Isso é processo penal em geral. É que, muitas vezes, o problema, eu acho, na flutuação da reação a essas decisões, é que o critério se mistura com outra coisa, que é necessidade política em geral. Como, nesse momento, parece que Bolsonaro está mais acuado nas suas ameaças. Continua falando, e eu acho que vai continuar falando, evidentemente, falou das urnas de novo na sua entrevista essa semana, mas eu acho que as pessoas vão um pouco modulando a confiança que dão ou não, dependendo de um juízo de necessidade política mais ampla, que é, agora a coisa está mais perigosa, agora está menos perigoso. Então, poxa, precisa disso, num grupo de WhatsApp, os senhores lá discutindo, xingando no grupo de WhatsApp, será que precisa disso tudo? Num contexto, né, como o Tomás observou, com o 7 de setembro se aproximando, mas que a coisa parece estar mais controlável em termos relativos do que há 2 meses, 3 meses. Então, eu acho que também é importante manter separadas essas duas coisas, né? Se tem indício da prática de crimes ali, às vezes você pode imaginar que não é necessário para a rigidez do processo democrático brasileiro em geral, no sentido político institucional mais amplo. Não vai fazer diferença, o impacto é pequeno, mas talvez seja necessário do ponto de vista do processo penal. Então,
eu acho que essa flutuação, e eu acho que realmente que dessa vez a cobertura e a reação foi mais crítica à decisão do Alexandre de Moraes. Eu estava tentando pensar em outro caso em que eu acho que houve, talvez só o da Cruzoé tenha claramente superado essa reação. Nem mesmo bloqueio da conta do PCO, o do partido bloqueio político, gerou tanta... Houve muita crítica no parlamento, mas que não foi para a imprensa. Mas essa também não teve sim. uma crítica tão pancada como agora a gente está vendo em alguns lugares. Sim. Pois é, eu acho que essa me parece, eu posso estar enganado, deve ter algum exemplo que eu esqueci, mas eu diria que essa é um distante segundo lugar nas decisões do ministro Alexandre de Moraes em termos das críticas públicas que receberam. E eu acho que é um pouco por isso, porque mistura-se a necessidade que cada um faz do cenário político, do que exige, né, o grau de perigo, ameaças às instituições, versus a necessidade, no caso Diego, mais estrito do processo penal. E acho que junta a isso que você está mencionando, o fato de haver essa impressão, que para mim é falsa impressão, de que haveria uma negociação e um acordo de paz entre TSE e presidente Bolsonaro. E aí, inclusive, a primeira matéria que saiu da Folha dizendo não, Augusto Aras estaria nervoso com a operação porque colocaria tudo a perder. Como se esse acordo fosse possível, como se esse acordo fosse existente, como se ele fosse factível e defensável. Como assim, acordo diante do quê? De ilegalidades que possam se cometer? É uma coisa meio fantasiosa. Então, diante desse clima político de que haveria um acordo, não, vamos deixar tudo como está, ouvi, inclusive, de ministros do Supremo dizendo o seguinte, talvez esses inquéritos devessem ficar parados até as eleições para que não houvesse nenhuma confusão política em torno disso. Mas veja o que se demanda, do ministro Alexandre de Moraes. Juliana, você também queria fazer um adendo, não é isso? Isso, eu queria fazer um adendo bem breve a esse comentário do Diego a respeito das flutuações, das autorizações ou do cheque em branco, ou mais ou menos em branco, que se dá ao ministro Alexandre de Moraes em razão da preocupação com os perigos, né, relacionados à democracia. Porque me parece que tem uma confusão aí também com relação a esses perigos, porque existe uma maneira disso entrar dentro do processo, né? A gente está justamente falando aqui de ameaças à democracia, falando, né, previsões que estão na nova lei de defesa do Estado Democrático, enfim, isso está no direito, né? Não está meramente na política, isso pode entrar dentro do processo de maneira legítima. O que me parece que é o incômodo que gera é que isso não entra às claras no processo, né? E a tolerância com as medidas não aparece nas justificativas, ou os perigos não aparecem nessas justificativas, ou a iminência desses perigos não aparece nas justificativas, até porque muitas delas a gente nem tem acesso, né? Então, eu acho que esse é um problema, né? Não é que seja irrelevante o grau de perigo aumentar ou diminuir, eu acho que isso é relevante para as medidas que o ministro Alexandre de Moraes vai tomar, e acho que isso é legítimo, mas isso, primeiro, não pode afetar o processo, né, na linha do que o Diego estava falando, as garantias do processo penal, então, principais justificativa, né, a fundamentação das decisões, e não pode ficar fora, né, dessa discussão jurídica. Então, claro, as medidas são totalmente excepcionais, né, conversas privadas, a dimensão de vigilância, mas elas podem se justificar, sim, dependendo do bem jurídico envolvido do outro lado, né? O problema é quando a gente não consegue avaliar isso. E o problema é quando se dá um cheque em branco para que um magistrado decida da maneira que quiser, tanto no mérito quanto no procedimento. E eu repito, né, só para a gente concluir aqui, existem muitas dúvidas. Novamente, se é realmente apenas com base nessa troca de mensagens, por que essas pessoas especificamente? Porque há outras pessoas nesse grupo que também fazem comentários, por que elas não aparecem? Houve uma seleção, portanto, do ministro Alexandre de Moraes, o que justificaria? E o que a gente já sabe é que o ministro Alexandre de Moraes estaria investigando, quando pede a quebra de sigilo bancário, isso fica mais evidente ainda, o financiamento desses atos, e a gente pode ter surpresas lá na frente. Vamos aqui para a nossa rodada final. Eu queria chamar o Tomás para a gente eleger um fato, uma personagem ou uma decisão da semana que fuja um pouquinho do óbvio aqui. Tomás, o que você destaca? Eu vou usar essa oportunidade para falar um pouco, continuar nossa conversa sobre lei de probidade, né? O Supremo está decidindo questões relativas à lei de probidade desde a semana anterior, e para a gente também não deixar de falar sobre o que aconteceu essa semana no Supremo, né? Então agora o que eles estão decidindo é a questão da legitimidade ativa
né, se ela seria exclusiva do Ministério Público, como a nova lei coloca, ou se o ente público lesado, né, essa probidade administrativa tem a ver com uma lesão ao erário, né, uma lesão ao patrimônio público, se o próprio ente público poderia entrar com essa ação. E eu acho interessante, eu acho que, de novo, é uma janela, vários desses casos são janelas sobre como essas discussões, que são discussões razoáveis de política pública, como elas se transformam no Supremo e como elas são até um pouco previsíveis, né? Então, e dependendo também, para quem não acompanha, como isso é apresentado, às vezes parece que é meio óbvio que você vai tomar um lado ou outro, mas as questões não são óbvias, né? Então, acho que a primeira coisa é, por que você daria exclusividade ao Ministério Público? Né? Acho que uma das defesas seria dizer, olha, você tem um problema, essa é a defesa básica, né, que aparece, tem um problema que é troca de administração pública, a oposição vira governo, o governo vira oposição, e quem agora assume né, a prefeitura, o governo, passa a ir atrás dos seus opositores com ações de improbidade administrativa contra eles. Isso é um problema, a gente não quer transformar a improbidade administrativa numa punição para quem perdeu a eleição, não é para ser isso, né? Então, uma solução para isso, uma solução de desenho institucional vamos deixar com o Ministério Público, que é um órgão que não é afetado da mesma maneira pelo ciclo eleitoral. Você pode até dizer que no limite ele é de alguma maneira, porque o procurador-geral vai ser indicado pode ter algum tipo de, vamos dizer que ele é completamente isolado da política, né? Não vamos falar isso, mas ele é, né, um órgão separado do sistema eleitoral, em grande medida, que seria, e ele analisaria tecnicamente e entraria ou não entraria com essas ações de improbidade administrativa, né? E quais seriam as oposições a isso? De um lado, você né, tem uma discussão, não, mas como assim o ente lesado não pode entrar e se defender a si próprio, uma coisa mais genérica, né? Mas também de você pensar qual que é o problema, né? Quase um argumento meio de qual é o problema de entrar com a ação de improbidade administrativa, né? O juiz que vai decidir, o judiciário que vai decidir. Se ela não tiver fundamento, não vai acontecer nada, né? Eu acho que tem que ter uma fé gigantesca no judiciário para achar que isso é verdade e achar que não tem problema nenhum o meio termo. Até o juiz dizer que não tem nada, o que aconteceu na sua vida, né? O advogado que você teve que, né, o estresse, todas as coisas da sua vida que você teve que passar. E como isso afeta, eventualmente, administradores públicos, pessoas que assumem esses cargos, ou que querem ou que não querem assumir esses cargos por medo de ação de improbidade administrativa. Então, acho que é razoável a gente pegar e pensar, mas eu acho que é típico de alguma postura de alguns juízes e alguns ministros do Supremo, que é meio quase de aumentar a legitimidade nesse caso, do tipo, claro, quanto mais ação de probidade, quase como se fosse, quanto mais ação de probidade, melhor, deixa as pessoas entrarem, como se fosse gerar mais moralidade. Entra todo mundo, a gente resolve, a gente decide como quem vai decidir sou eu, tá ótimo, eu não vou cometer injustiça nenhuma nunca, né? Quase como se fosse esse tipo de problema, de visão. Não é exatamente isso que acontece. Eu acho que você tem um medo razoável disso. Agora, claro que você tem do outro lado, o mesmo assim, mas esse Ministério Público, será que ele é tão neutro assim? Será que não existem ministérios públicos que são mais ligados a uma administração do que a outra? E que, se você deixa só o Ministério Público, será que o Ministério Público não vai entrar muito mais contra o partido A do que contra o partido B? Lembrando que os Ministérios Públicos estão aí, embrenhados, né, fazem parte, eles existem, né, dentro da estrutura institucional de estados ou da União, e eles podem estar, né, essas relações se formam, de novo, seja a partir de nomeações políticas ou não, seja a partir de preferências políticas mesmo dos seus membros, cortes de perfil eleitoral, né, de qual é o perfil do eleitor básico de um determinado partido, essas coisas podem acontecer, e também um medo reativo. Então, só para dizer, eu acho que é absolutamente razoável esse debate, acho que não é que existe em abstrato uma discussão sobre o que é melhor, eu acho que a gente poderia conversar e ter um pouco de uma questão de diagnóstico. Qual que é o problema? Se a gente olha para o Brasil hoje, qual que é o problema? O nosso problema é ação de probidade demais contra a gente que não deveria? É a oposição usando isso? Ou o nosso problema é o Ministério Público que não está assumindo o seu papel e não está entrando com ações de probidade que deveria? Ou está entrando só contra, que não está sendo neutro, que entra só contra o partido? Dependendo do nosso diagnóstico, a gente pensa uma solução de desenho. E aí é para isso que serve o processo legislativo. Então é só isso que eu tenho. Mas, tipo, eu tenho um certo pé atrás com, às vezes, a maneira como o Supremo lida com essas questões, como se dissesse que a Constituição determinasse isso em abstrato, como se porque eu vou lá na Constituição e a Constituição fala, né, que os estados e municípios e a União têm competência para conservar o patrimônio público, a partir dessa afirmação genérica, então tem que ter legitimidade e probidade administrativa para eles. Não é assim que funciona o direito constitucional e não é assim que funciona a relação entre Constituição e legislação. Então, volta de novo, eu acho que por um lado, uma certa desconfiança
do legislador como sendo o melhor indicado, talvez, para tomar essas decisões, uma autoconfiança muito grande dos juízes achando que eles são os melhores para tomar essas decisões, e uma visão, acho que, sobre a Constituição, sobre o direito constitucional, sobre a interpretação constitucional, que é como se a Constituição tivesse uma resposta específica para questões como qual é a legitimidade ativa para a sua disponibilidade administrativa, fora, claro, de casos em que talvez, se a Constituição às vezes diz especificamente, tem uma regra lá, a legitimidade ativa, mas fora desses casos, como se a partir de ideias genéricas a gente tivesse essa resposta de uma maneira absoluta e não fosse uma noção de contexto. Então é só isso, acho que diz muito sobre o Supremo, acho que indica o caminho, e o que aconteça a gente vai ver, né, se caminhar para a declaração de constitucionalidade, que parece que talvez é possível, talvez hoje seria o mais provável, aparentemente, do que aconteceria, eu imaginaria esses efeitos, né? Você vai continuar vendo essa questão da troca de administrações, do novo governo indo contra a oposição, isso é um problema, num contexto em que a gente tem visto várias iniciativas legislativas no sentido contrário, né? De fazer improbidade só a dolosa e não a culposa, de leis que tentam blindar o administrador para ele não ter medo de tomar certas decisões. Então parece que o diagnóstico, pelo menos de parte da nossa sociedade, é o contrário, né? É que as pessoas... Então, eu chamaria atenção para isso, e eu acho que se você prestar atenção no Supremo, os personagens que tipicamente vão levantar esses argumentos, que vão apresentar argumentos mais do ponto de vista do coitado do administrador, vão ser previsíveis, assim como os argumentos de moralidade, em abstrato e tal, também são previsíveis. Tem um pouco para quem conhece os jogadores, às vezes no Supremo, a gente tem uma certa previsibilidade em como eles se posicionam sobre esses temas, né? Lembrando, né, Tomás, do nosso episódio anterior, que a gente chamou o Ronaldo Queiroz, procurador do Ministério Público Federal, ele mencionando estatisticamente, inclusive em torno de 75% das ações de improbidade vêm do Ministério Público. E ele dizendo que quando ia conversar com os parlamentares no trâmite do projeto da nova lei de improbidade, eles diziam que eles percebiam que nas localidades, nas prefeituras e tal, o adversário político que chegava ao poder abria ação de improbidade contra o antecessor numa perseguição política. Então, os políticos não queriam que isso fosse a realidade. Aí você pergunta, como você mencionou, né? Então, o problema vai ter um número menor de ações de improbidade? E o Ronaldo, estatisticamente, mostrou para a gente que não, que, essencialmente, as ações de improbidade, inclusive que prosperam, vêm do Ministério Público. Então, vamos lá. Vamos esperar a semana que vem, o julgamento está parado, 5-2, nesse sentido que você mencionou, né, Tomás, de declaração de inconstitucionalidade da lei. Queria chamar agora a Juliana para destacar um fato também. Juliana, por favor. Vou destacar, então, a resposta do TSE a uma consulta do Partido União Brasil sobre a possibilidade, né, de uso de celular ou de entrega de celular, que ficou definido de um detalhamento, né, de uma norma que já existia, que era a proibição de fotografar e de usar o celular dentro da cabine de votação, mas que foi expandido para impedir que o celular seja levado, mesmo desligado, mesmo no bolso, para a cabine de votação, né? Uma medida que a gente vê na linha de evitar o registro do voto e, mais ainda, evitar, né, suspeitas de fraude com supostos vídeos que demonstrariam algum tipo de mau funcionamento da urna ou alguma coisa nesse sentido, mas que vamos ver como é que vai ser operacionalizado, né? Traz novos problemas, que talvez não sejam problemas impeditivos de que a medida seja explicitada pelo TSE, mas desafios de como que isso vai ser viabilizado na prática, como vai ser lidado eventuais casos de recusa ou de 2 celulares ou coisas desse tipo. Então, é uma medida importante que o TSE está tomando, que não inova muito no que já estava decidido, mas que traz alguns desafios para a sua operacionalização aí nessas eleições que virão, né? Como você mesmo já comentou aqui com a gente algumas vezes, existe um risco, né, de que os questionamentos com relação à lisura do procedimento eleitoral venham de maneira pulverizada, né, de pessoas que justamente questionem essas condutas pontuais em cada uma das sessões eleitorais e que hajam uma dificuldade de lidar com inúmeras demandas fragmentárias, verdadeiras ou não, possivelmente não verdadeiras, mas esse elemento se junta aí nesse caldo de problemas que podem acontecer e que podem ser usados como argumento para tentar deslegitimar o procedimento eleitoral ali mais na sua ponta mesmo, nesse momento de que cada pessoa vai até a urna para votar. É aquilo, né, Juliana? A gente não espera fraude, mas confusão a gente sabe que, infelizmente, haverá nessas eleições. Diego, e você, para finalizar?
chama atenção para uma resolução do TSE que determina que decisões liminares individuais sobre tema de propaganda eleitoral sejam imediatamente submetidas à apreciação do plenário, né? Essa é uma medida bem salutar, interessante, já que ela age sobre um dos problemas tradicionais do Supremo que a gente vê, né? Esses poderes individuais de ministros que, por mais que as regras se alterem, no fim das contas, pelo menos no STF, o cenário ainda é o ministro, se quiser, submete à apreciação dos seus colegas e no tempo que quiser, né? Ninguém vai dizer oficialmente que ele pode não submeter nunca, mas na prática, como não tem um prazo, como se controla essa agenda individualmente, isso é que acaba acontecendo. Então, interessante que o TSE, tudo bem que é muito restrito, é só o TSE, e é só sobre esse tema de decisões de propaganda, mas seria uma medida interessante para ver generalizada, né? Que decisões individuais sejam imediatamente submetidas do jeito que for à apreciação do plenário. Existe uma proposta análoga no STF, mais geral do que essa, envolvendo submissão imediata para o plenário virtual, né? Não me lembro agora, talvez o Felipe lembre de quem que era essa proposta. Se eu não me engano, do ministro Barroso. Ministro Barroso. É uma coisa na mesma linha, porque isso tira da vontade individual de cada relator saber se e quando vai submeter. Acho que deveria ser até um alívio para ministros que precisam decidir individualmente, e aí dizendo, olha, eu decido individualmente, submeto logo para o plenário, e aí o colegiado do TSE decide o que fazer a respeito. É aquele tipo de decisão, né, Diego, que não tem como ser contra. Você vai ser contra a maior colegialidade do tribunal. E aqui o Tomás estava lembrando, né, a gente conversando aqui por mensagem, que também tem o fato de os ministros de propaganda serem suplentes e cuidarem disso quase exclusivamente. Mas eu acrescentaria até um outro ponto, Tomás. Até nessa definição de quem são os ministros responsáveis pela propaganda eleitoral, houve uma decisão agora do ministro Alexandre de Moraes de manter a ministra Carmen Lúcia como uma das integrantes desse grupo de 3 ministros que vão cuidar de propaganda. Isso tem a ver também com o fato de o presidente Bolsonaro não indicar o novo ministro substituto da advocacia, ou seja, ele poderia estar manipulando com isso, né, por consequência, quem seriam os juízes de propaganda. Isso não é uma regra, né, a definição, isso é uma tradição. Tradicionalmente era daquele jeito, com o ministro da advocacia, o suplente e o ministro do STJ, mas não necessariamente. E acho que tem um outro ponto. Nessa campanha, especialmente, não existe muito claro qual é o limite do discurso aceitável. Né? Pode um candidato falar tal coisa do outro ou não pode, acusar disso ou daquilo. Isso é sempre parte das decisões de campanha, mas parece que desta vez isso vai ser ainda mais sensível. Então, uma definição do plenário sobre esses limites é melhor do que uma definição caso a caso de cada ministro. Então, é preciso que tenha uma certa colegialidade nesse sentido. Bom, gente, obrigado mais uma vez. Semana que vem temos mais precedentes, voltamos a falar de improbidade. Nós estamos gravando esse programa na sexta-feira de manhã, vamos ver se até o fim do dia ou nos próximos dias o ministro Alexandre de Moraes libera a sua decisão e aí a gente pode analisar um pouco melhor depois. Diego, Tomás, Juliana, obrigado e até semana que vem. Até semana que vem. Até lá, pessoal. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JProPoder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.